Bom dia, pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. E dessa vez nós vamos falar de um assunto que é muito interessante, muito polêmico, né? E na internet nós vemos muita gente falando sobre o final dos tempos, falando sobre a libertação das pessoas ou da sociedade, seja através de tecnologia, seja através de um império, de um governo, né? Como, por exemplo, o livro dos Jardins das Aflições fala sobre o imperialismo americano, né? Claro, no final do livro ele explica algumas coisas diferentes. Esse livro aqui do Jardim das Aflições do Olavo, eu li ele todo. Se você ver aqui, ele está todo marcado. Ó, ele está todo marcado. Tem vários rabiscos, anotações. Tem muita coisa marcada. E ele fala muita coisa aqui, né? Fala até de PNL, de programação neurolinguística, né? E o que eles estão fazendo usando o PNL já há muitos anos. E isso continua acontecendo ainda e muita gente não sabe disso. E o que acontece, né? As pessoas estão depositando uma expectativa de que o mundo seja salvo por algum país ou que a sociedade possa se libertar de alguma forma. Eu não sei se eles pensam dessa forma exatamente, de que a sociedade vai se libertar em grande escala, sabe? Recentemente nós tivemos ali dois exemplos desses países, dois países, o Nepal e um outro país aí que eu esqueci o nome agora, dos cidadãos lutando contra os seus governantes, né? Eles tomaram tudo porque não aguentavam mais essa ditadura e todo esse lance, né, que eles falam lá, que estava acontecendo no Nepal. E então a sociedade decidiu se libertar, vamos dizer assim, né? E muitos, mais ou menos dessa forma, eu acredito, imaginam que pode acontecer algo do tipo no Brasil ou mesmo na sociedade inteira, né? Meio que a sociedade se cansar desses políticos, mesmo os que não são ditadores, mas esses políticos que enchem as pessoas de impostos e deixam criminosos à solta e todo esse lance, né? E a sociedade continua pagando preço por essas pessoas que estão lá, e muitas delas nem são escolhidas pelo povo, vamos dizer assim, né? Pela democracia. E como diz a capa daquele livro, né? Democracia, o Deus que falhou. E recentemente eu até vi um vídeo que apareceu no meu Instagram, do Thales Gomes, dizendo que, depois eu volto no assunto inicial do vídeo, né? Dizendo que a democracia, ela necessariamente falha porque se a maioria decide e essa maioria não tem uma equalização ali intelectual, vamos dizer assim, eles não estão no mesmo patamar de intelectualidade, acontece justamente isso que a gente vê, esses resultados horríveis de democracia, né? Ele, se eu não me engano, ele é a favor da monarquia, o Thales Gomes, e eu não sei muito o que pensar sobre isso, mas assim, eu vejo que a democracia, ela erra o tempo inteiro, ela falha o tempo inteiro, e eu penso que, pelo menos, se o país fosse uma monarquia, o monarca, para ele não... Porque o que acontece? Numa democracia de 4 em 4 anos, que você muda o poder, você tem todos os incentivos do mundo, para não fazer uma boa gestão. Porque você só tem 4 anos. Não tem como mudar um país em 4 anos. Ou é muito difícil mudar um país em 4 anos. Não só porque porque é um tempo muito curto, mas porque tem toda uma oposição
de outras esferas do poder que se opõem àquele que quer mudar o país, né? Aquele que se torna presidente e tudo mais, além da população, entre outras coisas. Agora, numa questão de... Mas me corrijam se eu estiver errado. Mas numa situação de monarquia... e falando assim, do presidente, ele tem todo o incentivo para poder fazer besteira, porque de 4 em 4 anos ele muda. Então o que acontece? O cara não vai conseguir mudar o país em 4 em 4 anos. O que ele vai fazer? Ele vai roubar, ele vai tirar vantagem, ele vai se aproveitar. Ele não tem como tornar uma nação extremamente próspera de 4 em 4 anos, pelo menos não com o histórico que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque você pode falar assim, mas nos Estados Unidos é assim e lá dá muito mais certo do que aqui. Realmente, só que o histórico dos Estados Unidos e como surgiu lá é muito diferente de como surgiu aqui. É um histórico totalmente diferente. Então, nesse sentido, quem sabe a monarquia talvez pudesse fazer mais sentido. Até voltando à questão de Aristóteles, se você não tem ali o pessoal equalizado intelectualmente, uma pessoa que recebe auxílio do governo, vamos supor que o governo esteja fazendo tudo de errado. Não importa se é X, Y, Z, o governo está fazendo tudo de errado. Aí o governo te dá um benefício que você fica em casa recebendo R$1.500, R$1.000, R$1.500. Ou então a soma dos benefícios, vamos dizer assim. Mesmo que esse dinheiro seja muito pouco, mesmo que esse dinheiro seja miserável, não dê para você conseguir comprar quase nada, se você consegue um mínimo de subsistência com aquele dinheiro ali, o que você vai fazer se você recebe aquilo ali? Você vai votar, mas o cara está deixando todo o restante uma porcaria, uma merda. Mesmo que você mal consiga sobreviver com aquilo ali, você vai votar naquele presidente para poder ele continuar com aqueles benefícios. Então, nesse sentido, por que uma pessoa dessa deveria votar? Deveria ter o direito ao voto, né? Esse é o questionamento do Thales Gomes no vídeo lá do Instagram que apareceu para mim. E, ao meu ver, faz todo sentido, porque você é igual uma eleição de condomínio, onde o porteiro participa. Ele vai votar a favor dos interesses dele, certo? Se eu não me engano, a própria teoria dos jogos, ela tem aquela historinha do prisioneiro, ela explica isso, né, cara? E então, assim, é o benefício próprio. Só que essa pessoa recebe auxílio do governo, cara. Ele não consegue controlar nem a própria vida, ele não tem noção financeira de nada, não consegue tomar conta de nada. Por que ele tem que... O voto dele tem que valer o mesmo de outras pessoas que tomam decisões financeiras corretas, tomam decisões emocionalmente corretas, tomam decisões baseadas na razão. Como que uma pessoa dessa tem o mesmo direito ao voto? Isso é um questionamento válido, muito válido, pô. Né? Aristóteles fala disso, como ele falou lá. E aí, tá bom, voltando ao assunto inicial do vídeo. Nesse sentido, você vê que a democracia já tem um problema enorme, né? E ainda por cima, a gente acha que nós vamos conseguir nos libertar desses políticos e desses governantes e democraticamente botar um outro sujeito ou um outro grupo de pessoas que vai levar a gente à liberdade. Mas eu acho que isso é uma ilusão. A própria Bíblia, Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acredita na Bíblia, que diz acreditar na Bíblia, mas às vezes não reflete sobre o que a Bíblia fala. E a Bíblia, ela é categórica, pessoal. Ela é categórica. Ela afirma, ela explica muito bem o que vai acontecer no final dos tempos. Então, não achem, igual o Super Xandão estava falando lá no vídeo. Se você acha que o Bitcoin ele vai te tirar do sistema, é uma ilusão, cara. Não seja trouxa. Não vai te tirar do sistema. Por que ele não vai fazer isso? Porque é só um aspecto, é só uma perspectiva. É apenas um corte da realidade. Com Bitcoin você tira talvez o estado do seu dinheiro, o estado das suas finanças. Ou talvez nem o estado você tire. Você tira pelo menos, quem sabe, a inflação. Aí sim, essa inflação artificial gerada
pelo aumento da oferta, quem sabe aí sim você tire o Estado e a inflação do seu dinheiro. Agora, você acreditar que o Bitcoin resolve todos os aspectos da sua vida e você ficar idolatrando isso, realmente é um problema, pessoal. Não tem como, sabe? Vamos ser racionais aqui. E é igual ele falou lá também, se você quer ser mais ou menos livre, muito mais do que isso, você tem que morar no mato, meu irmão. Você tem que aprender a morar no mato. Se você for pro mato, souber morar lá, se virar lá e resolver tua vida lá, aí realmente você pode dizer assim, não, eu vivo mais ou menos fora do sistema. Em algum nível muito, muito acima você vai viver fora do sistema, se você for morar num lugar remoto aí, e você prover a sua subsistência ali, você é autossustentável, vamos dizer assim. Então aí sim, você sairia do sistema, né? Agora, meramente adquirir bitcoins não vai fazer você ser muito menos escravo. Ajuda bastante, pessoal, ajuda muito mesmo. Mas o Bitcoin, ele não vale uma idolatria, pessoal, porque a Bíblia, ela deixa clara que nós não vamos ser libertos por ninguém. Nós só somos libertos por Cristo. Por Cristo. É isso que as pessoas precisam colocar na cabeça. Esqueçam um país governante. Por exemplo, El Salvador, o que Bukele está fazendo lá é maravilhoso. Imagina um Bukele no Brasil, numa nação desse tamanho. Vamos supor que ele conseguisse fazer isso numa nação desse tamanho. Seria interessante? Poderia ser. Só que, mesmo que alguém consiga fazer isso, não será por muito tempo. Porque a Bíblia mostra que o diabo, o mundo já é do maligno, já é governado pelo maligno. Agora, ser governado pelo maligno não significa que ele vá vencer no final, né? Não significa que ele permanecerá no domínio para sempre. E por mais que você ache, o que tem a ver a Bíblia com isso, com a realidade política, com a sociedade? Meu amigo, a Bíblia é totalmente ligada com tudo. A nossa vida espiritual é ligada com tudo. Sabe por que é ligada com tudo? Porque se você não consegue entender isso de forma muito clara, você precisa ler a Bíblia várias vezes ou acordar para a realidade. Porque eu não consigo te explicar muito de outra maneira, porque toda essa... a Bíblia fala o seguinte, no final dos tempos, eu vou ler aqui para você saber o versículo e o capítulo que é, para você não achar que eu estou tirando da minha cabeça. Cadê? E ele, aqui está falando do adversário e das pessoas que o adversário controla, da besta e da imagem da besta. Fala aqui assim, ó, Apocalipse 13, versículo 14. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos, ou seja, aqueles que não adorassem a imagem da besta seriam mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Ou seja, todos, ricos e pobres, políticos e não políticos, economistas e não economistas, dentistas e não dentistas, varredores de rua, todos, ricos e pobres, todos. A Bíblia, ela é política, ela é social, ela é espiritual, ela é tudo. Quem
separa a Bíblia e coloca ela fechadinha assim, ó, encaixa e diz assim, não, isso aqui pertence a um outro aspecto da minha vida, um aspecto espiritual, que eu não sei o que é, vou deixar ela aqui no canto e vou tratar ela como isso que eu não sei o que é, e vou deixar ela ali. Mas a Bíblia não é isso. A Bíblia, ela mostra, desde Gênesis até Apocalipse, todo um envolvimento com guerras, com políticos, com governantes, com reis. Certo? Deus humilhou Faraó, e com razão, porque ele não obedeceu, endureceu o coração. Deus fez Davi se tornar rei, Salomão. O Império Romano perseguiu Cristo. Judeus ligados à política e benefícios da época perseguiram Cristo. Alguns, né? Então, e outros judeus seguiram Jesus. Então, sempre houve ligação da Bíblia com seu aspecto social, político, econômico, sempre, sempre. Ela pode não estar preocupado, a Bíblia, com a economia do momento, com a economia local de um país ou de uma cidade, ou a politicazinha de uma cidade, ou de um país como o nosso Brasil. Mas, numa perspectiva macro, ela é totalmente política, social. E todos, a Bíblia diz que no final dos tempos, quem vence temporariamente, preste atenção no que eu estou dizendo, temporariamente quem vence é o diabo. Temporariamente quem vence é o diabo. E ele se levanta junto com os governantes dessa terra. Temporariamente. Porém, todavia, ele perde para Jesus depois. E é lançado no lago de fogo. Né? E então, é uma ilusão acreditar que, mesmo que a gente vai se libertar um dia desses políticos, desses banqueiros e desses bilionários né? E você sabe o quê? E acreditar que a gente vai viver numa maravilha governada por um político ou por um grupo de políticos. Se isso acontecer, vai ser temporariamente. Vai ser temporariamente. Você quer liberdade? Liberdade não existe. Claro, não existe dessa forma que eu estou falando. Liberdade existe em outro sentido. Mas, por enquanto, a liberdade que nós temos, infelizmente, ela é limitada. Mas ela fala que no final dos tempos, aí sim, nós, os que estiveram com o nome escrito no livro da vida, né, vai sim ser libertos e viver com Cristo. E Cristo vai vencer no final. Eles sabem disso. Você sabe disso. Se você não sabe, agora você sabe. E outra coisa, tem gente reduzindo o final dos tempos a uma coisa mais ou menos. Eles acham que quando Deus voltar, vai ser uma brincadeirinha. Eu estou falando de cristãos, hein? Estou falando de gente que... Cristãos entre aspas. Eu estou dizendo aqui de pessoas que dizem que acreditam na Bíblia. Se é cristão, eu não sei, porque não tem como eu saber. Mas eu estou dizendo que pessoas que dizem que têm fé na Bíblia. A Bíblia, a fé que a Bíblia pede, não é uma fé de eu creio, eu acredito. É uma fé que significa obediência. É diferente. Se você acha que não, vai ler a Bíblia, está escrito lá. Jesus fala: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ele não fala, aquele que me ama é o que acredita em mim, ou o que diz que acredita que eu existo. Ele não fala isso, até o diabo sabe que ele existe. Então, reduzem o final dos tempos a um evento político, um evento mais ou menos.
Mas o final dos tempos vai ser a coisa mais horrível do mundo. E isso não é para botar terror. Isso não é alarmismo. Isso não é negatividade. Isso é o que está escrito na Bíblia, né? Vamos ser racionais, pessoal. É o que está escrito na Bíblia. O final dos tempos não vai ser uma coisazinha, mais ou menos. No final dos tempos, a Bíblia fala que vai ser pior do que os tempos de Moisés. A Bíblia fala que no final dos tempos vai ser pior do que os de Moisés, não, perdão, de Noé. Vai ser pior do que os tempos de Noé. Pior do que o grande dilúvio. Vai ser pior do que o grande dilúvio, pessoal. Aqui fala o seguinte, Apocalipse 19:10. 19:10 não. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 6, versículo 12 em diante. E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Assim como uma figueira lança seus figos prematuros quando ela é abalada por um vento forte. As estrelas do firmamento. É isso que você está escutando, é isso que a Bíblia está falando, é isso que significa. As estrelas do céu caíram do firmamento. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado. E toda a montanha e ilha foram removidas dos seus lugares. Se você acha isso pouca coisa, recomendo que você leia Apocalipse. Não vai ser pouca coisa. Vai tudo se acabar. As pessoas vão querer se matar e não vão conseguir. Aqui, ó. E diziam as montanhas e as rochas, as pessoas dizendo, de pavor, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. No Apocalipse o negócio não é brincadeira não, galera. E é muito sério. Só que as pessoas acham que o final dos tempos, Cristo vai vir de mansinho. Ah não, pessoal, agora acabou tudo, o diabo está preso. Bota a mão na cabeça do diabo, o diabo bota a mão na cabeça. Não, vai ser pior do que os tempos de Noé. Pior do que o grande dilúvio. Pior do que um planeta inteiro, uma terra inteira. Porque isso aqui nem um planeta é, uma terra. Pior do que a terra inteira ser coberta de água. Coberta, completamente coberta de água. Vai ser pior do que isso. E graças a Deus que seja assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque olha o caso que saiu agora do Jeffrey. Olha o caso que saiu agora. Vocês acham que esse mundo merece piedade? Não merece, galera. Nós todos somos pecadores. Todos somos pecadores. É pela graça e pela misericórdia que nós seremos perdoados se deixarmos o nosso pecado. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Ninguém vai ficar de pé. Ninguém vai ficar de pé. Ninguém vai ficar de pé. Esses dias estava chovendo. Caiu uma chuva sinistra. E estava tendo muitos relâmpagos aqui. Eu estava vendo daqui da janela. E quando eu era criança eu tinha muito medo de relâmpago e desses trovão que faz esses estalos. Hoje em dia eu fico mais tranquilo e eu olho assim, até gosto de ficar vendo. Só que teve uma hora que deu um estouro tão grande no céu, tão grande, um trovão tão forte, estalou, parece que o céu explodiu aqui na minha frente. Que eu logo pensei no livro do Apocalipse. E não com medo, não por medo. Mas eu pensei assim, eu pensei o seguinte: as pessoas não sabem, não fazem ideia de com quem elas estão lidando. Elas não fazem ideia de com quem elas estão mexendo.
com Deus que fez os céus e a terra. E se Deus tem a capacidade de fazer isso, um trovão desse, um estouro desse no céu, com esse plasma, porque tudo no céu é plasma, aí em cima é tudo plasma. É tudo plasma. Quase tudo, né? Vamos dizer assim. Sol, raio. É tudo. Basicamente, nós somos compostos de eletricidade. Quase tudo é eletricidade, né? Se você for ver as nossas sinapses cerebrais, são sinais elétricos. Nós estamos envoltos de eletricidade, plasma, essas coisas. As pessoas acham que nós vivemos em volta da gravidade. É muito mais eletricidade do que gravidade. É só você ver. É só você observar. Eletricidade está em tudo. E quando eu ouvi esse barulho, eu falei, as pessoas não sabem o que elas estão lidando. Não sabem como que vai ser o final do tempo. Então, é muito simples. Nós não vamos ser salvos por ninguém humano. Por nenhum humano. Nenhum país, nenhum governo. Claro, a gente pode se mudar de país, ir para um país melhor, menos corrupto, ou menos autoritário, menos violento. É altamente recomendado que você tire o seu passaporte, que você se mantenha minimamente preparado para qualquer coisa. Mas não tenha medo, nem se desespere. Viva normal. Porque a nossa salvação não está na tecnologia, não está no governante, não está num país menos corrupto. Entende? Infelizmente. Melhor, felizmente. Felizmente. Porque se dependêssemos do homem, estaríamos ferrados. E a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem. Então é isso aí. Deixa seu like aí, comenta abaixo o que você acha. Se inscreve no canal, ativa as notificações e leia o que está escrito no Apocalipse. Porque é maravilhoso aquele livro.